me chamou para ser Gil, para ser irmão. Eu não sou nenhuma estrela, não sou nenhuma pessoa extraordinária, não sou nenhuma pessoa de outra galáxia, eu sou pecador miserável, resgatado pelo sangue de Jesus, igual a vocês que estão aqui. Vocês têm algo melhor do que eu, que é cabelo, e eu me sinto até inferior diante de vocês, mas Deus, Ele faz coisas assim, extraordinárias que a gente não consegue entender. A uns Ele dá assim cabelo, a outra Ele dá beleza, entendeu? Então assim, não se incomode com minha beleza e eu não vou me incomodar com seu cabelo, é mais ou menos assim, não é? E por falar em cabelo, irmãos, só para os que creem, no livro, se você já adquiriu, quem está com algum problema emocional, quando olha a foto, me vê sem cabelo, atrás do livro, mas quando a pessoa já está tratada, curada, Deus já operou a cura interior, quando olha a foto, me vê com cabelo. Se você olhar a foto do livro, olha o mistério, deixa eu fazer um teste aqui. Se você olhar a foto do livro, cadê o cabelo desse pregador? Você está com algum problema, certo? Esse é o teste. Esse livro também ajuda a curar Covid, H1N1, N2, N3, né? A Covid alfa, ômega, a Covid beta, ômicron, o que você quiser. Não tem nada a ver com isso, não é um livro mágico, não é um remédio psicológico que quem tocar nele vai ser arrebatado e já voltar inteiro. Esse livro é uma mensagem, é uma informação, que ajuda você a sair de uma confusão muito grande que existe entre as igrejas. Eu vou falar hoje sobre a trajetória da igreja através dos tempos e vocês vão perceber quanta confusão existe dentro das denominações cristãs, e às vezes uma pessoa que quer se converter e procurar uma congregação vive perdido, porque existem muitas igrejas, muitos evangelhos, e olhe lá se não já estão oferecendo muitas salvações, muitos céus por aí. Esse livro ele vai tirar um preconceito em relação a devemos ou não procurar um psicólogo, devemos ou não tomar um medicamento para tratamento psicológico de algum transtorno. O crente realmente pode adoecer ou tem que dizer está amarrado e não aceitar doença nenhuma? O que é possível dentro da vida cristã, sem preconceito, que a ciência pode nos ajudar, mas aonde é que a ciência para e a Bíblia começa? Então aqui há um equilíbrio entre a Bíblia e a ciência, entre a fé e a medicina, sobre os transtornos mentais, os transtornos da alma, principalmente ansiedade, depressão, medo e estresse. Essa altura não tem ninguém, né? Com ansiedade, não tem ninguém com sintomas de depressão, com síndrome do pânico, estressado, já acorda estressado, vai dormir estressado, não é qualquer coisa, já o cabelo cai, não é? Meu Jesus da glória. E esse livro fala da fé, da oração, do amor e da paciência, e como tudo isso pode nos ajudar a equilibrar nossa vida, porque cura interior nada mais é do que o equilíbrio entre o pensar, o falar, o sentir e o agir. Se você conseguir equilibrar isso, você é um varão perfeito, uma varoa perfeita. Nós vamos deixar ali, eu acho que não tem mais 50, porque eu já assinei alguns aqui, outros já levaram alguns livros, e se sobrar ainda, eu posso até deixar, Ari, para quando eu vier em março, a gente acerta aí a questão do valor. É um valor simbólico de R$10, é um livro para quem está apressado, é um livro para quem nunca leu outro livro na vida, para começar a ler rapidamente, 60 páginas, cada capítulo uma trajetória interessante, mergulhando dentro do ser humano, mostrando quem você é, o que você é e o que você pode ainda ser, se você acreditar naquilo que a palavra de Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Cantamos
oramos, ofertamos e estamos aqui na expectativa de um aprendizado. Eu vou pedir encarecidamente para poder eu ficar não tão exposto aqui, que eu tenho uma cabeça desenvolvida, pode ser que ocupe a tela aqui, não é? Como tem água aqui, eu vou pegar a água e você faz o resto. Acho que dá. Se não der microfone aí com retorno, dá não? Pronto, eu acho que dá. Dá. O pastor Ari Clendes, ele me pediu para trazer para vocês aqui nessa abertura dessa primeira conferência um panorama sobre o que a Igreja de Cristo sofreu e o que ela manteve pura desde o tempo dos apóstolos e o que ela vem se tornando nesses últimos dias. De alguma forma, desde o tempo em que o povo de Deus se tornou de Deus, que há um povo que se guarda e um povo que se corrompe. Pode voltar. Só passe quando eu disser passe. Se você não fizer isso, você vai ser trocado e outro lhe substituirá. Estou brincando, irmão, não precisa dessa coisa toda não. Qual é o nome dele que está ali? O Wendel, né? Eu peço oração por o Wendel, viu? Glória a Deus. Eu tenho a impressão de que ele está apressado. Tá não, né? Tá não. Pô, só porque a gente não combinou o passo a passo. Você quer tirar uma foto minha? Não, eu quero me ajeitar porque tem um lado do cabelo que fica mais... Esse aqui está com um problema, ele acha que eu não tenho cabelo. Compre o livro. Todo o tempo que houve povo de Deus, ali havia uma igreja reunida. Só que a palavra igreja, ela vai aparecer no Novo Testamento, em Mateus capítulo 16, quando Jesus diz assim para Pedro: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lembre-se que Jesus tem uma igreja, mas só que o cristianismo, na sua história, também criou uma igreja. E dessa igreja do cristianismo, outras se desenvolveram, de tal forma que tem igreja para todo gosto, igual a restaurante self-service. Há um evangelho ao gosto do freguês. Existe uma igreja que vai morar no céu, e existem as outras que vão para o inferno. E aí nós precisamos saber se estamos indo na linha daquela que sobe ou daquelas que vão descer. Eu estou com vontade de chorar, irmão, nesse tocando. Está tão suave aí que eu estou com vontade de chorar. Eu vou pedir para você sentar ali. Pode ser, Fábio? Pode ser, Fábio? Só para ele não se sentir incomodado. Vamos aplaudir ele, vamos aplaudir. Desligou ali, desligou? Está desligado ali? Tá bom, tá bom. Ficou com raiva de mim não, né? Descansar, né? Você ouviu ele dizendo que eu ia cantar? Não? Não? Então quando eu for cantar, você vai para ali, tá certo? Não, eu sou diferente, dá para notar que eu sou diferente, né? Então fique tranquilo, fique tranquilo. Se incomode não. Nós temos redes sociais, porque inventaram essa história. Eu prefiro o corpo presente, porque nunca estivemos tão perto dos distantes e tão longe dos que estão perto, por conta dessa bênção e dessa praga chamada internet. Uma hora praga, uma hora bênção. E é a intenção e o uso que vai fazer a diferença. Você está usando como e para quê? É bênção ou é maldição? É praga ou é saúde? Porque tem tudo lá. Tudo que tem na rua da sua casa,
na boca de fumo, numa igreja, num tribunal, numa rua, numa praça, tem na internet. Entrou lá, na verdade o mundo entra. E aí a gente tem que vigiar. E sobre o mundo entrar, nós vamos aprender muito nesta noite na trajetória da igreja. Até que ponto estamos no mundo e até que ponto o mundo está em nós. Quem está entendendo o que a gente vai fazer aqui, diga: eita! Se a gente fosse falar sobre quando surgiu a igreja, qual seria a época que a gente diria? O Novo Testamento? Velho Testamento? Antes de Abraão? Depois de Abraão? Antes de Moisés? Depois de Moisés? Antes de Davi? Depois de Davi? Antes de Cristo? Depois de Cristo? Há controvérsias. A palavra igreja, ela vai aparecer no Novo Testamento. E Jesus, ele traz um período de transição junto com João Batista. É tanto que ele diz que João Batista é o último dos profetas. E não houve profeta na terra maior do que João Batista. Mas os profetas que pregaram no Antigo Testamento e escreveram suas mensagens direcionadas por Deus, foi essa mensagem do Antigo Testamento que os apóstolos utilizavam como Bíblia Sagrada. E quando eles falavam assim, o povo de Deus no passado, os homens de Deus no passado, eles estavam falando do Antigo Testamento. E hoje, quando a gente fala assim, o povo de Deus no passado, a gente faz um resgate de 500, 1000, 2000 anos atrás, até chegar no Novo Testamento, que ali estavam os apóstolos, escrevendo e pregando, em harmonia com a mesma mensagem do Antigo Testamento, de tal forma que a palavra de Deus não é só o novo, nem só o velho. A palavra de Deus trata-se do Novo e do Antigo Testamento juntos. Você só vai entender o Antigo lendo o Novo, você só vai entender o Novo se tiver lido o Antigo. Essa parceria, essa harmonia é muito importante. A Bíblia, ela é o livro de Deus de Gênesis até Apocalipse. E lá está a história de Deus, do povo de Deus, e do que Deus quer para o seu povo e para o mundo. Nesse livro está o registro do que aconteceu, do que estava acontecendo e do que há de acontecer. Ali estão as promessas, ali está o registro do que Deus é e do que o diabo é. Ali está o registro do que o povo de Deus é e também do que o povo do mal e maligno também é. Ali está falando sobre o homem e sobre a mulher. Ali está falando sobre a terra e sobre o céu, mas também fala sobre o inferno, sobre a salvação e a condenação eterna. Esse livro registra tudo que nós precisamos para ser feliz com Deus e também para encontrar o caminho da porta estreita, do caminho apertado que conduz à salvação, e poucos há que a encontram. Esse caminho e esta porta. Você está preparado para viajar no passado e entender um pouco sobre o que é a igreja e qual a sua missão? Vocês vão perceber o quanto nós estamos perdendo tempo se a gente não acordar para o significado que Jesus deu à igreja. Deixa eu fazer um teste. Pode passar. Vou fazer 3 testes. Se você ficar nos 3, aí você continua aí. E já tem 2 em pé aí para lhe substituir. Mateus 16, 18. Está ali já. Não está? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Atos 2:42, o segundo texto. Lá diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, de um lado nós temos o fundamento cristocêntrico. O fundamento cristocêntrico quer dizer o quê? Jesus no centro. Ali na frente está
os alicerces, as pedras, os fundamentos disciplinares, os princípios do reino, as colunas da igreja, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, as orações, e tem muitas outras coisas. Em cada alma havia temor, muitos sinais, maravilhas se faziam no meio do povo, e Deus acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. O código disciplinar da Bíblia Sagrada é muito amplo, mas nós vamos perceber que na trajetória da igreja, o fato de não ter entendido esses dois textos tão simples, fez com que a igreja se dividisse, e até hoje, a cada mês que se passa, 5 igrejas são registradas, novas. A cada mês que se passa. Ah, não gostei do telão não. Eu vou abrir a igreja da telinha. Aí abre, igreja evangélica da telinha. Ah, tem a igreja da bola de fogo. Gostei não, eu vou abrir a igreja bola de neve. Aí tem a bola de fogo e tem a bola de neve. A igreja panela do céu. Não gostei da igreja panela do céu não. Eu vou abrir a igreja panela preta. Eu vou abrir a igreja cuspe de Deus. Eu vou abrir a igreja, abrir. Mas Jesus disse: edificarei a minha igreja. Jesus só tem uma igreja, amém? O resto é denominação. O resto é instituição humana. E quando eu digo que Jesus só tem uma igreja, eu não estou falando de igreja batista nem assembleia. Eu não estou falando de presbiteriana, nem congregacional, universal ou mundial. Eu estou falando de um povo que tem o seu nome escrito no livro da vida, que vai morar no céu, está esperando Jesus voltar, não negocia a santidade, a adoração, a palavra, a fé, o amor, que se mantém na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse povo vai morar no céu. Esse é o povo de Cristo. Esse é o corpo de Cristo. É a morada de Deus. A igreja católica apostólica se tornou romana. E ela, ao se tornar romana, ela começa a entender que esse texto aí, Jesus está dizendo que o fundamento da igreja é Pedro. Quem já ouviu falar nisso? Pedro é a pedra da igreja. É o fundamento da igreja, de tal forma que ele foi o primeiro papa. A igreja católica prega isso. E por ele ser o primeiro papa, todos os papas, quando escreve, ensina ou prega, está pregando com a mesma autoridade apostólica de Pedro. Eles herdaram a autoridade apostólica do fundador da igreja, que para eles é São Pedro. Mas Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele vai dizer que Jesus é a pedra angular. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, Paulo vai dizer: ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Apesar de Pedro, no grego quer dizer pedra, que é Petros, apesar de significar pedra, Jesus usa o nome Pedro para fazer uma analogia a respeito do que os apóstolos deveriam pregar. Aquilo que Deus está te revelando agora, Pedro, é o fundamento da igreja. O que foi que Pedro revelou naquele momento? Os versículos anteriores, do 13 até o 17, Jesus está perguntando aos apóstolos: quem é que o povo por aí diz que eu sou? Igreja começa com aquilo que você pensa sobre quem Cristo é. Ah, uns estão dizendo que o Senhor é Elias. Esse aí não é igreja. Uns estão dizendo que o Senhor é João Batista. Esse aí não é igreja. Uns estão dizendo que o Senhor é um grande profeta, como os muçulmanos dizem.
Isso aí não é igreja. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele diz: muito bem, filho de Jonas, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra é Cristo e o fundamento Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso não pode ser negociado pela igreja de Deus. Aquele que morreu na cruz é o Messias que havia de vir, e ele não é um homem qualquer, filho de Maria e José. Ele é o Filho de Deus, e ele voltou dos mortos, subiu ao céu e voltará para buscar um povo seu zeloso de boas obras. Esse povo edificado sobre uma assembleia reunida, que é eclesia no grego, essa assembleia reunida, esse povo que foi criado para estar junto, deve estar perseverante, guardando firmemente a doutrina. Que doutrina? Que os apóstolos ensinaram, confirmados pelo que os profetas anunciaram, de tal forma que esta doutrina quer dizer ensino, ela deve ser passada no momento de comunhão, de partir do pão e de orações. De tal forma que se você for partir o pão, tem que ser dentro da doutrina. Se for trabalhar alguma comunhão, dentro da doutrina. Se for passar alguma coisa de oração, dentro da doutrina. Não tem que fazer nada fora da doutrina. Tem que passar pelo crivo das Escrituras. E esse foi o maior problema da igreja através dos tempos. O desviar-se do que está escrito. Eu não quero assustar vocês, mas um crente que ele não dedica tempo às Escrituras, na eternidade ele vai chorar muito. Quanto eu podia estar lendo e eu não estava, podia estar estudando e aprendendo e eu não estava. Já imaginou, um ano você consegue ler a Bíblia? E você passar 10 anos e não ler nem o Novo Testamento? Eu costumo dizer que quem não tem tempo para Deus está perdendo o tempo. Mas ler a Bíblia não é um tempo para Deus, é um tempo para você. Orar não é um tempo para Deus, é um tempo para você. Então, quando você está comendo, bebendo e dormindo, você está comendo e bebendo e dormindo para você. Orar não é um trabalho. Ler a Bíblia não é um trabalho. É uma obrigação e uma necessidade. Se você acha que ler a Bíblia está fazendo alguma coisa para Deus, quando você sair dessa infância e chegar à fase adulta na fé, você vai perceber: eu só fiz ler até agora, não fiz mais nada. Os espíritas leem a Bíblia, os ateus leem a Bíblia, o diabo conhece a Bíblia. Se você é crente, o diabo também é. Se você quer ser melhorzinho do que o diabo, você tem que passar dessa fase de ser crente e de ler. Quem está entendendo, diga: eita. O desafio é ser melhor do que o diabo. Porque o diabo crê, sim ou não? O diabo conhece a Bíblia, sim ou não? Aí você, se estiver perdendo para ele na Bíblia, ele vai fazer com você como fez com Jesus, está escrito. Aí você: é mesmo. Não foi assim, Eva, que Deus disse? Foi mesmo. Você vai concordar com tudo que vão dizer a você, com tudo que vão postar nas redes sociais e marcar você, com tudo que vão entregar você na sua casa dizendo que é de Deus. Ah, é tanta da profetada, tanta da visagem, tanto do revelamento que tem por aí. E você vai cair na história de carochinha, é tanto falso mestre, falso pastor,
falsa profecia, é tanto falso evangelho, falsa igreja, falso mestre, e você vai cair na falsidade cristã por não estar fundamentado na doutrina verdadeira. Vamos viajar. Pode passar. Está aqui uma trajetória, dá para ver aí, minha querida, tá? Uma trajetória muito interessante para a gente entender o que aconteceu com a igreja. Nós estamos ali, século no verdinho, século 20 e 21, nós estamos na era contemporânea. Nós vamos chamar aqui, nós estamos já na ponta do iceberg do fim dos tempos. Antes de Cristo, nós vamos chamar de pré-história da igreja. Deus estava prometendo enviar o Cristo, e quem morreu na fé desse Cristo que havia de vir, morreu pela promessa e foi salvo pela promessa. Ou seja, pela fé. Não existe salvação pelas obras. E aí, nós vamos perceber que, ao chegar o Cristo, começou a idade antiga. Para nós hoje é a idade antiga da igreja. No século I até o século V. Século 100, 200, 300, 400 da era cristã. Nesse período aí, muitas heresias, perseguições, reuniões e textos foram escritos. Um bombardeio de cartas, 3 vezes mais do que o Novo Testamento tem. Foi um bombardeio. Tinha carta que colocava o nome de Paulo sem ser de Paulo, colocava o nome de Pedro sem ser Pedro. Tem até cartas com o nome de Maria, mãe de Jesus, para o povo achar que é dela e ler. Mas pessoas querendo infiltrar ensinamento distorcido dentro da igreja. Havia também uma pressão muito grande daqueles que se diziam religiosos, judeus, enquanto a igreja estava na região da Judéia e Samaria. Mas, acredite, as heresias, elas não só vieram de fora para dentro, com cartas, com pregações externas daqueles que viriam de casa em casa, querendo saquear as famílias através da mente. Também no meio dos cristãos se levantaram lobos, dividiram a igreja por causa das intenções do seu coração. Nós vamos ler um texto, está escrito em Atos, capítulo 20, você não fica apressado, que o mais distante aqui sou eu, que eu sou lá da zona litoral ali, né? Então eu moro mais distante, não se preocupe. Deus vai mandar uma carrada de anjos para entregar cada um na sua casa. Isso é mais uma heresia que pregam. Estou só dizendo para vocês que não precisa de anjo e de carrada de anjos para você chegar bem em casa. Heresia. Atos capítulo 20, versículo 27 e 28. Quem encontrou, diga eita. Eita. Eu não sei se isso é hebraico, não sei se isso é grego, mas eu acho essa palavra tão bonita, irmão, eita. Eu ainda não saí do Nordeste por conta desse eita. Se a gente parar de falar eita, perde todo o sentido da nossa linguagem. Diga um eita, bem gostoso, diga eita. Eita. Só a gente sabe dizer esse eita. Eita. Eu aprendi na Assembleia de Deus. Tinha um irmão, quando ele ia pregar, ele fazia eita.
Eu percebi que ele estava sentindo alguma coisa, dizia eita. Aí quando eu estava sentindo, eu dizia eita também. Eu acho que eita é para quando a gente está sentindo alguma coisa. Eita! Aí depois um acidente, pessoal, eita, aí caiu, eita, aí misturou. Roubaram a palavra. Mas esse eita surgiu na Assembleia de Deus. Heresia capítulo 2, versículo 8. Diz assim, ó, versículo 27. Atos 20, 27. Nunca deixei de vos anunciar minhas ideias. É isso? A filosofia grega. É isso? O judaísmo. É isso? Tem alguma coisa aí que ele deu ênfase. Todo o conselho de Deus. O que está escrito foi o que mais importou. E olha o que ele vai dizer no versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho de Deus, que o Espírito Santo vos constituiu bispos, que quer dizer supervisores, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o próprio sangue. Olha o preço desta igreja. Sangue. Não foi sangue de bode, de carneiro e de boi. Foi o próprio sangue do Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus que se fez carne. E olha o alerta que diz respeito à história da igreja. 29. Eu sei disto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando de que, durante 3 anos, não cessei de noite de doutrinar vocês, a cada um com lágrimas. O apóstolo Paulo, ele estava na sua 2ª viagem missionária, na igreja de Éfeso, com os presbíteros reunidos, e foi um treinamento de liderança de 3 anos. Depois mandou João uma carta para lá. A gente vê as 7 cartas do Apocalipse, tem lá Éfeso. João, quando recebeu a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos, desterrado, quando ele fugiu de lá, vivo, graças a Deus, a sua estadia foi em Éfeso. Essa igreja foi muito abençoada por pastores e a sã doutrina, porém, não foi isenta de lobos e falsos profetas. Não basta ter um pastor legal, ter um pastor que ora, que adora, que lê a Bíblia, que ensina. Você precisa vigiar com tudo que está se referindo à fé e à moralidade. Fé é o que você crê, moralidade é o que você faz. O que você faz e o que você crê tem um manual de fé e prática para medir. Amém? Alguns jovens que eu já liderei, eles perguntavam para mim: é certo dizer lá na escola, eu não faço isso porque minha igreja não permite? Eu disse: a forma que você está dizendo dá a entender que você só não quer porque a igreja proíbe. Se a igreja não proibisse, você faria. Então está revelando mais quem você é do que o que a igreja é. Você precisa ter convicção do que Deus odeia e odiar também, do que Deus ama e amar também, de tal forma que o ódio ao pecado te leva para o céu e o amor a Deus também. Tem pessoas que estão odiando a Deus e amando o pecado, e isso leva para o inferno, de tal forma que nós vamos para cima ou para baixo, dependendo do que a gente ama, e o que a gente ama, a gente defende
doa quem doer, sofra quem sofrer, e foi isso que aconteceu na trajetória da igreja. Muitos que amaram o pecado fizeram muitos crentes sofrer. Idade antiga, houve uma necessidade de reunir os bispos, de reunir os apóstolos. O primeiro concílio que foi reunido foi no ano mais ou menos 45 da era cristã, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Lá os apóstolos se reuniram para tratar de ensinamentos que estavam advindo da prática judaica, da religião judaica e não do ensinamento bíblico. Era a lei dos fariseus, a lei de Moisés, na ótica dos fariseus, de forma muito rigorosa, que os cristãos tinham que se tornar judeus para poder morar no céu. Chegaram a um senso comum e mandaram uma carta dizendo: olha, é assim que tem que ser feito, é assim que tem que crer aqueles que são de Cristo. Primeiro concílio, primeira declaração de fé. E está pensando que parou por aí? Cada vez que havia um bombardeio de ensinamento distorcido, uma confusão doutrinária, mandava-se uma carta. A gente vê Mateus, Marcos, Lucas e João escrevendo o Evangelho, ensinando sobre quem era Jesus e o que ele veio fazer aqui, o que ele ensinou. Também foi escrito por Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas. Eles escreveram para ensinar a igreja no que deveria acontecer. Tinha WhatsApp? Não. Tinha telefone? Não. Tinha as redes sociais para fazer a gravação da live ao vivo, em tempo real, quando Paulo estava pregando, Pedro estava pregando? Não tinha. Tinha um jumentinho, um cavalo, tinha um barquinho, tinha aquele irmãozinho que ia lá, escrevia e levava a mensagem em nome de A, em nome de B, demorava a chegar. E aquele material era muito precioso. E à medida que esse material era escrito em pergaminho, em materiais como folha de papiro ou pele de animal, era fabricado com muito trabalho, escrito com muita atenção, se preservava com muito cuidado, mas 100 anos, 200 anos, já estava velhinho, tinha que copiar de novo. E copiar de novo, e copiar de novo, de tal forma que o Antigo Testamento original, escrito pelos apóstolos e pelos profetas, todo o texto do Antigo e do Novo Testamento, o original, não existe mais. Existe cópia de cópia, porque à medida em que o material estava se deteriorando, aí vinha um escriba, um amanuense, alguém especialista em tradução, e copiava aquilo com muita atenção e muito zelo, sabendo que se tratava de algo sagrado, de algo divino, de algo inspirado por Deus. Amém? Até a Idade Antiga, até o quarto século, havia dúvidas sobre os livros do Novo Testamento. Hebreus, fica ou não fica? Apocalipse, fica ou não fica? Judas, fica ou não fica? De tal forma que chegaram à conclusão em concílio e reconheceram que esses 27 livros do Novo Testamento correspondem à palavra de Deus inspirada e está em harmonia com os outros 39 do Antigo Testamento, que já havia um concílio determinado que esses 39 eram os livros inspirados pelos profetas, dirigidos pelo Espírito Santo. Fecha-se o cânon no concílio de Calcedônia, de Constantinopla. Ninguém tem mais dúvida, mas outras dúvidas surgiram. E Jesus é homem ou é Deus? Ou os dois? Ele é meio homem, meio Deus, ou é 100% homem, 100% Deus? E o Espírito Santo é uma força ativa, é uma pessoa, é Deus também? Ele é o Pai ou é o Filho, ou já é uma outra pessoa? E tome confusão. Maria é mãe de Jesus? É. Jesus é Deus? É. Então Maria é mãe de Deus? É. Aí a doutrina Theotokos, que é mãe de Deus, foi propagada. Deduções e mais deduções foram se fazendo. Orações pelos mortos, depois surgiam as velhinhas, depois surgiu a canonização de pessoas que fizeram milagres, chamando de santos, e os outros era a plebe.
os miseráveis que precisam de indulgência para poder absolver seus pecados. Irmãos, a coisa ficou tão séria que havia um povo pequeno, minúsculo, indo para o céu, guardando a fé, e um batalhão de gente indo para o inferno. Quando isso aconteceu? A gente vai perceber que 100 anos da igreja, o primeiro século, os apóstolos estavam ali pregando. Jesus morreu mais ou menos na década de 30, aí década de 40 e de 50 passa-se a propagação do evangelho, depois os apóstolos aparecem a partir da década de 50, escrevendo as cartas e fundando as igrejas. O apóstolo Pedro e Paulo morrem na década de 60, no ano 70 o templo de Jerusalém é destruído, milhões de judeus são mortos, perseguição do imperador Nero, perseguição de vários imperadores numa sequência, até chegar o quarto século, o imperador, nome dele? Constantino, 313 da era cristã, ele bate o martelo e diz: ninguém mais persegue esse povo, porque eu tive um sonho. Eu tive um sonho que um Deus Criador se revelava para mim, dizendo: por esse símbolo vencerás, porque o reino de Roma estava se dividindo. E o símbolo era o símbolo do cristianismo, o brasão. Colocou no escudo dos soldados, e aquele símbolo foi o símbolo de Roma. Até hoje tem na mantra e na roupa do Papa esse mesmo símbolo, Pi e Rho. São duas letras gregas cruzadas. Quando nós olhamos para a história da igreja, o povo de Deus humilde só queria saber a verdade e obedecer, mas quem estava no poder, no comando e na liderança, não sabia lidar com tanta autoridade e tanto poder sobre as pessoas, se corromperam politicamente, religiosamente e moralmente. Se no inferno fosse igual a arca de Noé, com compartimento, e Deus fosse escolher, aí já é uma opinião minha, viu? Opinião minha. Se tivesse no céu uns compartimentos, essa turma aqui corrompeu a igreja ensinando o caminho errado, a doutrina errada, estaria na parte mais profunda do fogo. E se eles não fossem para lá, olha a heresia, eu sairia do céu com muito ódio, para tirar eles do andar de cima, para jogar eles no andar de baixo e voltava. Porque pense numa turma que acabou com o significado de quem é Cristo e do que é a igreja, por causa de terreno e coisas banais desta vida. O problema foi Constantino? Não foi. O povo até agradeceu por Constantino fazer o Edito de Milão. Procure na internet Edito de Milão, você vai ver a declaração, em defesa do povo de Deus, de tal forma que ninguém mais denunciava crente. Eles não precisavam mais desenhar um peixe no chão para poder dizer a paz do Senhor. Já imaginou, paz do Senhor? Não pode não. Olha, é um seguidor de Cristo. Daquele Cristo, ele não adora o imperador, nem os deuses de Roma. Prende. Privilégio de escola não tem, de alimentação não tem. Ah, para divertir no Coliseu os imperadores, chama estes crentes aí. Vamos chamar esses cristãos. Ah, está apagando já as tochas, a luz, coloca em cada coluna um cristão toca-fogo, para servir de luz, para a gente se divertir com leões e feras, enquanto estão sendo estraçalhadas. Não pode ficar escuro, temos que nos divertir com o sangue deles derramado. Mas parece que quanto mais o sangue derramado, mais crente se multiplicava, porque a fé desse povo era extraordinária. Eles morriam cantando, adorando a Deus. Tá certo que qualquer dorzinha hoje a gente não quer vir, mas aqueles crentes não se incomodavam com a dor, porque eles tinham uma fé que ia além da dor. E às vezes por coisas tão banais a gente blasfema, que Deus não tempera a nossa fé para a gente superar coisas desse tipo. A gente ainda está na infância
comparado ao que eles viveram. Já imaginou Ineu dizendo, pode vir, solta esses leões, pode me devorar, o Senhor está me esperando de braços abertos, e eu não vejo a hora de se encontrar com Ele, vem fera e me devora. Você sabe o que é isso? É problema psicológico? É loucura? Ou é certeza de morar no céu? Ou é uma fé extraordinária produzida pelo Evangelho puro e simples? Irmãos, no período da Idade Média, eu vou dar ênfase a isso aqui. Nós estamos voltando a muita coisa da Idade Média, do século VI até o século XVI, nós vamos cantar em 1000 anos de trevas. 1000 anos de escuridão e falta de insight, falta de luz, de revelação da verdade. Alguns que conseguiam entender a verdade se isolavam em mosteiro, porque havia um grupo de pessoas que diziam ser Deus na terra. Olha o que tinha na mitra papal: Vicarivi Filii Dei in terris, substituto do Filho de Deus na terra. E se ele era o substituto do Filho de Deus na terra, quem é que ia desobedecer a ele? Até os imperadores. E aí foi onde começou a mancha. A política e a religião unidas no mesmo propósito. Coisas terrenas, banais, corrompendo o Evangelho, saqueando o povo para construir prédios, para construir objetos, de tal forma que a Capela Sistina lá em Roma foi construída com venda de perdão e venda de terreno no céu. Vão pagar um grande preço por isso. Martinho Lutero, ele faz a denúncia. Na Alemanha, o que Tetzel pregava nas praças. Ele chegava, colocava uma fogueira, usando a doutrina herética do purgatório, dizendo que as almas que estão no purgatório estão sofrendo. Aí botava a mão assim no fogo, está vendo aqui, irmãos? Minha mão está queimando, eu não estou aguentando e não estou suportando, povo, vocês, queimando, vocês estão vendo a alma do seu pai, da sua mãe, da sua avó, estão queimando assim lá no fogo do purgatório. Mas na hora em que a moeda de prata cair no fundo do saquitel, a alma sairá do purgatório e entrará no reino do céu. E o povo dizia, amém. E o povo ia e colocava dinheiro. Havia um papel assinado pelo Papa: tome aí o seu perdão de 1 ano, já está garantido, não precisa ir confessar. Olha que coisa linda, direito de pecar 1 ano, já com perdão no papel. Coisa linda, irmão. A igreja, quanto foi igreja, maravilha. A igreja, quanto foi católica, maravilha, porque católico quer dizer universal, global, maravilha. A igreja, enquanto foi católica e apostólica, maravilha, tem que ser do mundo mesmo, mundial, pregar para o mundo inteiro, católica e apostólica, tem que pregar as doutrinas dos apóstolos, mas quando ela se tornou romana, sujou foi tudo. No final do século XVI, começa um movimento chamado Reforma Protestante, eu vou falar sobre isso. Depois da Reforma Protestante, surgem várias denominações, nesse período chamado de Idade Média. As denominações históricas que nós conhecemos, surgem nesse período azul, século XVII, XVIII e XIX, de 1600 até 1900. De 1900 para cá, na idade contemporânea, das igrejas históricas surgem subdivisões que até hoje estão divididas. Quantas Assembleias de Deus você conhece? Quantas batistas você conhece? Tem um monte de nomes aí, que eu vou citar alguns nomes aqui, vocês vão achar até interessante o texto. Pode passar.
2,5, pode ficar aí. Irmãos, quando a gente fala do nome medieval, até na escola, no ensino médio, quando você vai estudar a história desse período medieval, você não tem muita coisa boa para falar. A igreja não era mais perseguida porque houve um decreto de a igreja ser a religião do império. Quem está debaixo do império romano no mundo inteiro tem que ser crente. Você é cristã? Sou. Parabéns, recompensa. Você é cristã? Não. Por favor, resolva ali. Batiza, diga agora eu sou cristã. Eu sou cristã, pronto, recompensa. Você é? Não? Resolva ali. Ele não quer não? Aperta que ele vai querer. Quer? Beleza. De tal forma que com aperto, com compras, com presentes, agradando o freguês, o cliente entrava. É claro que tinham liberdade para adorar a Deus. O problema é que ele não sabia quem era esse Deus. Eles tinham liberdade para seguir o Evangelho. O problema é que eles não conheciam o Evangelho. Graças a Deus, todos que entram na igreja hoje conhecem bem o Evangelho. Leem a Bíblia todos os dias. Conhecem bem o ensinamento de Cristo. Eles estão muito aprofundados na Escritura, de tal forma que eles sabem mais da Bíblia do que de esporte, do que de novela, do que de noticiários seculares. Eles estão profundos na Escritura, porque tem Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do jovem, da criança, do bebê, do pregador, do evangelista, do missionário. Tem mais de 50 tipos de Bíblia lançados em língua portuguesa em mais de 200 idiomas do mundo. Então a gente não tem do que reclamar. Agora Deus tem do que reclamar. E muito. Porque o nosso tempo precioso aqui, que é muito curto, nós dedicamos reticências. A igreja, o corpo de Cristo se tornou uma religião. Quando você diz assim, eu não tenho religião, as pessoas vão dizer assim, mas você não disse que é cristão? E o cristianismo não é uma religião? Eles estão certos quando dizem que o cristianismo é uma religião. É. O cristianismo é uma religião. E é o cristianismo que eu estou contando aqui a história. Eu estou contando a história do cristianismo, e no meio do cristianismo há um povo que não se dobrou a Baal, não se dobrou a Astarote, não se dobrou a Maria, não se dobrou a Paulo, a Pedro, a João, a Papa, a padre, a pastor, a homem e a mulher nenhuma, nem a sol, nem lua, nem estrela. Um povo que só adorou a Jesus de Nazaré e amou a sua palavra até o fim. Este povo guardado, ele disse, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O segundo ponto diz que já havia uma divisão política quando chegou a Idade Média. Essa divisão política havia entre o Oriente e o Ocidente. A turminha que se uniu aos gregos não se unia mais à turminha que favorecia a Roma. Já estava se reunindo uma igreja do lado do Ocidente e outra igreja do lado do Oriente. A igreja do Oriente foi chamada de Igreja Católica Apostólica Romana, sujeita ao Papa, e a igreja do Ocidente se tornou igreja ortodoxa, sujeita a um patriarca, a um líder que não é mais o Papa. E depois vai surgir no século 16, 17, um homem de Meca, Medina, por nome de Mohammed, conhecido como Maomé, pregando uma mistura de judaísmo com cristianismo. Ele inventa umas revelações lá, só pode ser invenção, quem leu o Alcorão sabe disso. Umas invenções lá, ele semi-analfabeto, comerciante, tinha posses, mas saiu pregando itinerantemente uma mensagem de um Deus chamado Alá, que em árabe significa Deus. Esse Deus, esse Alá,
se revelou para ele como o último profeta dos últimos dias, e ele vai anunciando essa mensagem que seria a correção da Bíblia, de tal forma que eles são os verdadeiros descendentes de Abraão e filhos de Abraão, e os outros é só invenção. E o alvo deles é ganhar o mundo inteiro. Houve, se você quiser pesquisar aí, ou filme, ou livros falando sobre as cruzadas. Nesse período da Idade Média, Jerusalém foi cercada por judeus, cristãos e muçulmanos, numa batalha sangrenta que durou séculos, em nome de Deus, em nome da fé, em nome da cegueira e do fanatismo, lutando por uma terra que ambos consideravam sagrada, mas que queria o monopólio. Esse é o problema, o monopólio. Pode pregar o evangelho nessa cidade, pode anunciar e abrir as portas e receber um monte de gente, mas se um dia vocês ficarem com medo de denunciar pecado, para poder não perder o dízimo de alguém ou a simpatia de outro alguém, no dia em que vocês começarem a aceitar todo tipo de nojeira, como se nada tivesse acontecendo, no dia em que vocês quiserem ser o centro das atenções da cidade, recebendo uma estrela, aqui é o melhor lugar, sinta-se à vontade, você é especial, aqui a gente não vai desagradar você, vai só massagear para que você se sinta em paz, a gente vai selecionar algumas coisas doces para colocar na tua boquinha, aqui não vai ter nada amargo, não vai doer nada, aí você vai perceber, você está voltando para a Idade Média. Era tudo com a intenção de explorar o lã e o leite das ovelhas. Compare aí um homem cuidando de ovelhas, aquele homem só quer o leite e a lã para vender. Eles queriam os terrenos. Quem estudou pelo menos no ensino médio sabe que nesse período aí, durante essa era medieval, está aqui no terceiro ponto, o pessoal sai do sistema de cidade, vai para o campo, e esse espaço rural vai gerar proprietários de terras, vai escravizar pessoas. Para poder sobreviver tem que trabalhar para donos de terras, e esses donos de terra eram amigos do padre, do imperador, e eles eram quem mandava em tudo. A gente vai chamar esse período de feudalismo, os senhores feudais, em parceria com os padres, bispos, arcebispo, o clero, o papa e imperadores, estes dominavam aqueles que não tinham o conhecimento do livro sagrado. A Bíblia estava escrita em que idioma? Hebraico. Quem sabia? Quem ia para a universidade, mudava de país e tinha dinheiro para pagar. E grego, mesma coisa. E latim, que no quarto século foi traduzida a Bíblia toda para o latim, que era a língua do Império Romano. Era só quem ia estudar teologia em Roma que tinha acesso. Os padres. E agora, professor? O que será do povo? O povo na mão daqueles que tinham a intenção só de explorar. Quem aqui já ouviu na internet, na televisão ou na rádio, uma pessoa pregando e deu uma revolta dentro de você, em perceber que aquilo dali era engano e era mentira? Quem já viu? Quem já passou por isso? Eu já. Eu assisto pouco demais para não me encarar com um negócio desse. Depois que eu estudei bem a Bíblia, depois que eu me formei na área, criou-se dentro do meu cérebro um heresiômetro. O heresiômetro é um caçador de heresia. Eu vou até aproveitar aqui, o irmãozinho que estava falando da oferta e do dízimo aqui, cadê ele? Ah, foi ele, né? Você e milhões de evangélicos, você não está sozinho, você já escutou outras pessoas falando, parece uma coisa tão comum que parece que está na Bíblia. Mas a Bíblia não diz que tem demônio com o nome de devorador em lugar nenhum. Mas só que tem muitos pregadores que dizem o seguinte:
Existe um devorador que vai pegar você se você não der o dízimo, se você não der. Existe isso. E aí isso acaba estimulando as pessoas a contribuírem. E no dia do acerto de conta, Deus vai dizer assim: quem contribuiu por causa do devorador, fique de pé. Está vendo aquela escadaria? Lúcifer está lá esperando vocês. Contribuir com medo do devorador é por amor? Não. Agora essa palavra devorador, ela vai aparecer em Malaquias 3, versículo 8, 9 e 10. A gente vai dizer assim, está na Bíblia. Mas existe coisas que está na Bíblia, mas não significa o que a gente pensa que significa. Devorador, essa expressão era utilizada para os gafanhotos que destruíam a lavoura da época. E alguns estão anunciando como se fosse demônio que vai lá e tira o que é seu, se você não der dízimo e você não der oferta na igreja. Não foi a intenção do irmão, deu para perceber que não foi a intenção dele de amedrontar para você contribuir. Mas alguma pessoa pode pegar isso como pretexto, está lá com o dinheiro na mão, mas assim, espera aí, compro um celular novo ou eu dou meu dízimo? Eita, meu Deus, devorador. Tem um monte de gente naquela pracinha roubando celular, se eu passar por lá vão roubar, é melhor ser o dízimo. As pessoas vão perder a noção da generosidade, do amor pela obra, por medo de um devorador vir lá e pegar. Irmãos, nós estamos sujeitos a um monte de coisa nessa vida, mesmo sendo dizimista. O problema não é o 10% que você dá, o problema é o 90% que você não administra direito, achando que o 10% é mágico. Vai proteger você das besteiras que você compra e não paga. Portanto, vigiai. Eu não vim aqui para estar corrigindo os irmãos, não, viu? Não vim aqui para isso. Mas é muito importante nós ficarmos atentos até o que nós falamos. É tanto que eu gravo o que eu prego, para depois olhar as coisas que eu falo, para saber se alguma coisa eu falei que não passou pelo crivo do meu cérebro. Isso é muito importante. Irmãos, a igreja, ela não é feita de números, a igreja é feita de qualidade. E o que qualifica a igreja não é a quantidade dos que estão sentados, o que qualifica a igreja é a quantidade dos que estão unidos, trabalhando, adorando em comunhão. Porque existe o crente 3 S's, sempre, sentado e satisfeito. Você é daquela igreja? Sou. Você faz o que lá? Não, eu só sento mesmo. Mas quanto tempo você vive sentado lá? Rapaz, faz tanto tempo que eu vivo sentado que eu acho que eu já sou rei. Eu acho que tem uns 15 anos. Mas nunca fizesse nada. Não, eu estou satisfeito mesmo sentado. É bom demais, ó, sentado, igual um teatro. A gente assiste, bate palma, e depois vai embora. E de graça. Dizem até assim, se você quiser contribuir, fica à vontade. Se não quiser também, ainda hora por a gente para multiplicar, eu gosto de ir lá. É melhor do que o teatro municipal da cidade. Eu ainda sinto umas coisinhas boas dentro de mim. Não sei o que é, mas eu sinto. Sempre sentado e satisfeito. De hoje para amanhã vai mudar. Amém? Amém? Passa. A reforma protestante, ela aconteceu gradualmente. Mas o que estava acontecendo? Uma conspiração ardilosa do catolicismo romano contra a liberdade de inteligência. O povo era proibido de pensar, de ler ciência, filosofia. O povo era manipulado em todo sentido, até no tempo de vida. Muitos dogmas foram baseados em lendas e superstições, crendices que levavam por água abaixo o nível do cristianismo, criado com fins unicamente lucrativos na Idade Média, para iludir a sociedade com o objetivo de ganhar dinheiro e poder. Não havia muita diferença entre religião, política e paganismo. Qualquer pessoa estudando a Idade Média, estudando o cristianismo, sabe que teve essa fase difícil. A Igreja Católica hoje não proíbe ler a Bíblia, o povo está até levando a Bíblia.
A Igreja Católica hoje dá curso gratuito de teologia católica. Paga para quem quiser fazer voto de castidade e de pobreza. Se não fizer, não pode ser padre. Assinar o celibato, jurar fidelidade a Roma e ao clero e seguir em frente com a sua fé rumo ao purgatório. O renascimento, o declínio do feudalismo, o nacionalismo, os conflitos religiosos e políticos e a disputa de poder, junto com o surgimento da imprensa, foram contribuindo para a mente do povo se abrir e questionar. Alguns homens começaram a aparecer na Inglaterra dizendo: eu não creio nisso não, que vocês estão pregando não. Eu não aceito isso não. Eu estou lendo aqui, e o que está aqui é diferente do que vocês estão pregando ali. Ah, se o crente lê a Bíblia, irmão. Ah, se o crente analisa direitinho o que está escrito. Ah, o que está pregando, olha, não tem esse negócio, olha, irmão, nós estamos aqui com 999 curtidas. Quando completar 1000 curtidas, vai chegar uma bênção na casa de todo mundo que está nessa live. Ah, o povo curtida, 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 curtida. Aí tem uns lá que lê a Bíblia e escreve assim: nada a ver, pastor. Aí o povo dislike, 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 dislike. Isso aí é condenado. Vai para o purgatório da igreja evangélica. Mande, compartilhe essa live aqui com todos os grupos do seu celular. E espera amanhã uma novidade na tua vida. Aí o povo tome e compartilhar, tome e compartilhar. Olha, irmão, se você entrar nas minhas redes sociais, Prof. Gil da Silva, você vai ver, só tem lá 50, 10 pessoas seguindo. Porque é só pancada, meu filho. Não tem esse negócio de estar alisando, não. Quem alisa é papai e mamãe, eu não tenho filho. Entende o que eu quero dizer aqui? Irmãos, ensinamento nunca matou ninguém. Agora heresia mata. Se vocês entenderem que eu estou aqui para ensinar, que foi o amor pela obra que me trouxe até aqui, vocês vão suportar aí, caladinho, do jeito que eu suportava quando minha mãe acordava e dizia assim, ó, cala a boca que agora você vai ouvir. Eu escutava. Depois que eu escutava tudinho, 45 minutos, vai fazer de novo, eu dizia, não foi eu não, foi ela. E por que você não disse logo? A senhora mandou eu ficar calado. Está vendo porque é que eu não tenho cabelo, irmão? Tudo isso aqui é para poder descrever a preparação para a reforma protestante. Vai. Por que é que você é chamado de protestante pelos católicos? Porque o movimento contra a reforma que aconteceu no século XVI, mais precisamente em 1517, mais precisamente em 31 de outubro, quando este homem, qual é o nome dele? Martinho Lutero, na Alemanha, um padre católico que estudou teologia na Bíblia, ele percebeu que o justo vive pela fé, não é pelas obras. Que o céu não é um terreno oferecido na Capela Sistina de Roma. O céu é dado pela graça mediante a fé, não vem de Roma nem de vós, é dom de Deus. E ele começou a pregar isso, foi condenado, excomungado, ameaçado de morte, protegido, guardado, mas não morreu pelas mãos de Roma, como outros morreram antes dele. Martinho Lutero afixou as 95 teses contra as pregações dos padres de Roma que estavam distorcendo a Escritura. Procure. No Google você vai encontrar, se você não achar, você vai pegar meu WhatsApp e aí a gente pode mandar para você em PDF todas as 95 teses para você perceber. Os pontos principais: não existe compra de perdão, não existe venda de terreno no céu. O que a igreja está vendendo não foi ordenança divina, é para enriquecer e é para corromper a igreja. O evangelho não é o que a igreja católica apostólica romana prega, o evangelho é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Isso aí fez com que o ódio percorresse em todo o Império Romano, porque os bispos e os padres tinham influência no império, mas o império estava em decadência, estava perdendo força. O nacionalismo,
estava querendo um apoio dentro da religião para poder ter a sua independência, o seu poder. Eu não quero mais Roma, que Roma manipula. Eu quero uma religião que deixe a Alemanha ser Alemanha, Espanha ser Espanha, França ser França. Nós precisamos desse cenário. Queremos pesquisar, estudar, queremos aprofundar na ciência. É tanto preconceito pelo estudo, pelo saber. Nós queremos sair desse grilão. Alguém pode nos ajudar? 95 teses para vocês. Foi o trampolim da ciência, da revolução, do saber, da indústria, de tudo. A partir da reforma protestante, muitas universidades, muitas escolas, muitas ações foram feitas em prol do povo, para o povo e em nome de Deus, através da palavra e do evangelho. A reforma protestante foi um protesto contra tudo do ruim que está sendo ensinado. Não foi a busca de construir uma nova igreja. Lutero, ele não construiu o luterianismo. Foram os que acreditavam na doutrina de Lutero que fundaram o luterianismo, chamado Igreja Luterana. Na Alemanha, ele só queria que se pregasse a Bíblia, que a igreja fosse honesta. Ele fez a contagem da casca da cruz que foi vendido. Assista o filme Lutero para você ver, tem no YouTube de graça. Se fosse contar a quantidade de casca que foi vendida na Europa, dava para mais de 200 cruzes, e todos diziam que era da casca da cruz de Cristo para o povo comprar. Tinha gente que tinha doença e queria comprar logo um terreninho no céu, e tome dinheiro, e tome dinheiro. O que Jesus veio trazer, o dinheiro não compra, o ladrão não rouba, o ferrugem não corrói. É tesouro no céu comprado de sangue e é conquistado gratuitamente pela fé na obra bendita de Jesus na cruz do Calvário. A igreja precisa resgatar a sua essência. Vamos seguir? John Wycliffe, na Inglaterra, John Hus, na Boêmia. Esses homens começaram a denunciar antes de Lutero, e eles foram os pré-reformadores que tiveram o insight. O insight. Tem alguma coisa errada aí, minha gente. O que está sendo pregado ali não tem aqui, não. Tem alguma coisa errada. Traduziu a Bíblia para a língua do povo, pregou sobre a graça, sobre a fé, tudo centralizado em Cristo e nos fundamentos que os apóstolos ofereceram. A igreja estava voltando para suas origens, estava saindo das trevas para a luz, estava tendo um insight do céu. Havia necessidade agora de alguém com ousadia ouvir a verdade e morrer por ela. Foi queimado vivo John Hus, e quando ele estava sendo queimado, Hus quer dizer ganso. Hoje vocês estão queimando o ganso, mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne que vocês não vão poder queimar. Martinho Lutero foi condenado no tribunal da Inquisição, sendo chamado para se retratar, e ele disse: um homem com a Bíblia na mão é mais sábio do que o mais poderoso dos papas sem ela. Eu estou cativo às Escrituras Sagradas, minha consciência está presa a ela, e eu não vou trair a minha consciência na Escritura, porque isso não é justo, e que Deus me ajude. E assim foi condenado o padre que depois se tornou pastor, Martinho Lutero, alemão para todo mundo. Nós sabemos que nessas 3 divisões do cristianismo, que hoje a gente encontra muito diversificado, mas existe um povo que diz que acredita em Cristo, que está lá no meio dos muçulmanos, Cristo como profeta. Existe um povo que está lá no meio católico, que diz que acredita em Cristo. Existe um povo que está no meio dos protestantes, que diz que acredita em Cristo. No meio dos protestantes tem os históricos, tem os pseudos cristãos, que a gente chama de Testemunho de Jeová, Mórmon, Espírita e tantos outros. Eles dizem que são cristãos, a gente não pode proibir eles de crer em Cristo, mas não é da forma bíblica. E existe também no meio desse povo todinho os pentecostais e os neopentecostais, e tem gente que é uma coisa que nem sabe dizer o que é.
Aí diz assim, eu sou do reteté. Mas você é o quê? Eu disse, não sei, reteté. É um negócio novo aí. Vamos seguir. Depois da pandemia, vamos ter um cálculo mais exato sobre quem foi ou quais foram os números exatos daqueles que se mantiveram diante da pandemia e não eram dependentes de templos para poder continuar na sua fé. Eu vou encerrar. Aqui é só mostrando que os reformadores, quando contribuíram para a reconstrução da fé cristã na Reforma, Lutero na Alemanha, que surgiu o luteranismo, Calvino em Genebra e Zwinglio em Zurique, que trouxe o calvinismo e o movimento reformado. Nós temos também os Simons em Zurique, que surge os anabatistas e feita a reforma radical. Os anabatistas depois deram origem aos batistas. Aqui é batista? Amém? Eles foram chamados de anabatista porque eles rebatizavam quem vinha da igreja católica. E eles eram muito rigorosos na questão moral, usos e costumes, radicais em todos os sentidos. Foram assassinados, não chegaram a expandir pelo mundo inteiro, mas alguns anabatistas começaram a trazer, como os irmãos Smith, começaram a trazer um ensinamento conservador e puritano da Inglaterra para os Estados Unidos, dos Estados Unidos vieram para o Brasil e começaram a trazer o movimento batista no sentido de mergulhar, porque até então era por aspersão, uma aguinha na cabeça. Foram os batistas que trouxeram o sentido de mergulhar para o batismo no sentido de imersão. Não quer dizer que os outros batismos estão errados. Agora a gente pode questionar se criança deve ser batizada ou não. Mas água na cabeça, água nos pés, no corpo inteiro, a questão da água é se é no sertão ou se é no litoral. Não tem problema nenhum, se é muito ou pouco. A questão é a simbologia do que a água significa. Henrique VIII, por uma questão lá do divórcio e por uma questão política, na Inglaterra, ele determina a religião protestante como religião da Inglaterra, surge o anglicanismo, a igreja episcopal anglicana, e a partir de então a reforma anglicana. Teve a reforma luterana, o movimento calvinista reformado, a reforma radical e a reforma anglicana. Esses movimentos, depois de saírem da Inglaterra, da Suíça, da Alemanha, irem para os Estados Unidos, que foram colonizados primeiro, depois vieram aqui para o Novo Mundo, que era conhecido como as Américas do Sul, e nesse Novo Mundo começaram a pregar, a partir do século XIX, depois de 350 anos que a Igreja Católica já estava aqui. Os jesuítas, eles batizavam as pessoas sem nem saber o que eles estavam falando. Quando morria, colocava a cruz e dizia, aqui morreu um cristão. Você acha que essa turma foi para o céu? Tinha uns padres que vinham só com a batina, para poder conhecer o Novo Mundo, nem padre era, só para poder ganhar carona. E quando chegava aqui, via as mulheres diferentes das mulheres de lá. As mulheres de lá tinham 4 roupas, uma por cima da outra. É só assistir esses filmes antigos, você percebe como era a roupa na Europa antigamente, 500 anos atrás. E quando chegava aqui, como as mulheres estavam vestidas? Sem roupa, as índias. Ele chegava a dizer que as mulheres nem alma tinham, engravidavam e matavam os meninos. Tem muita história que não foi contada. É luz, é insight, é revelação. Há uma necessidade para a gente aprender. Vamos encerrar a saída. O que é que a reforma trouxe? Coisa boa e coisa ruim, tanto na política, no mundo geral, como também na religião. A reforma diminuiu o poder da Igreja Católica e aumentou o poder dos reis. Eles gostaram disso. A reforma trouxe uma ética protestante que favoreceu a mentalidade capitalista. A leitura da Bíblia foi difundida porque o povo agora tinha a Bíblia no seu idioma. O luteranismo e o anglicanismo não teve expansão, mas o calvinismo foi a maior expansão, principalmente entre os burgueses, os ricos. A Inglaterra se tornou puritana, os calvinistas de lá eram chamados de puritanos. A França era chamada de huguenotes, os protestantes de lá.
E os escoceses eram chamados de presbiterianos, porque era um presbitério, um grupo de presbítero quem comandava a igreja. Episcopal era um bispo que comandava a igreja. E congregacional era a congregação toda que comandava a igreja através de voto e decisão. Essas diferenças foram dividindo, principalmente diferenças sobre a ceia, sobre o batismo, sobre a volta de Cristo, foram dividindo as congregações. E por falar em divisão, a gente vai encerrar com isso. Vai. Existe uma árvore genealógica das denominações cristãs. Alguém vai chegar para você e vai dizer assim: por que existe tanta igreja se Deus é um só? Aí você diz o quê? É melhor, irmão, ter igreja do que bar. Vai orar? Não é uma resposta boa? Não é? Mas, irmão, tem gente que faz parte de uma igreja por aí, que é mais fácil um cara do bar se converter do que eles, porque eles estão na mentira pensando que estão na verdade. O bebo pelo menos assim: olha, eu estou aqui assim, ó, mas tu sabe, né? Jesus está no meu coração. Opa, quase caía. Um dia eu me converto, irmão, ore por mim. Eles têm uma consciência lá, de que algo está errado. Mas o que está na heresia com o nome de igreja? Misericórdia, irmão. A igreja, ela esteve unida até o 5º século. Depois ela começou a ser dividida até o século XVI. Dividida Oriente, Ocidente, sabe? Com papa, com cuscuz, com angu. Era uma mistura de tudo. Até chegar ao século XXI, com tantas denominações chamadas tradicionais, pentecostais, neopentecostais e o seja o que Deus quiser daqui para frente. Passa aí, irmão. Escolha uma. Escolha aí. Vai escolhendo aí. Irmão, tem igreja aí que não pode assistir televisão, não pode ter internet em casa, não pode ir à praia, nem shopping, nem parque. Tem igreja aí que mulher não pode cortar o cabelo, se cortar para o inferno. Tem igreja aí que homem beija homem, mulher beija mulher. Nada contra o beijo, mas é estranho. Tem igreja aí que tudo envolve dinheiro e diabo. Deus é em último lugar. Tem igreja para todos os gostos. Tem igreja que é só revelação, irmão. Não tem programação, não. Tinha uma programação hoje para cá? Uma programação, não é para seguir, não foi, varão? Aí, mas naquela igreja lá, já eu digo o nome. Irmão, Deus me revelou aqui uma coisa. Tem uma pessoa aqui de preto. Deus me revelou que ela está de preto. E ela chegou aqui preocupada. Deus está me dizendo que não precisa estar preocupado. Que essa sua preocupação não é tão preocupante. Aí começa o povo a chorar: é comigo, levanta a mão, aí levanta a mão, principalmente quem chega lá novo, para poder ficar. Quem já foi à igreja assim sabe. Eu quero deixar claro que eu acredito que Deus revela as coisas. Eu só não acredito que a revelação está presa a uma placa e uma pessoa. Venha para cá quem quiser ser batizado com o Espírito Santo. E por que não pode ser aí? E por que não pode ser em casa? Toque em mim se você quer receber uma bênção. E qual a diferença de mim para você? Aqui tem mais do que aí? Por quê? Então há uma necessidade de você perceber que é tudo igual, a diferença é só a função. E quanto mais função, mais cobrança. A quem muito é dado, muito será cobrado. Passa aí. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Manjedoura Internacional. Igreja Unida de Caracóis de Braço. Igreja Mocotó com Giló e Maná do Céu.
Igreja pentecostal, fogo puro do poder de Deus. Igreja evangélica pentecostal cristã, ore com moderação. A igreja a gosto de Deus convida você para a festa do milho no dia 10 de julho, 18 horas. Eu já vi embarcação da salvação, igreja do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igreja Jesus vem e você fica. Eu já vi todo tipo de igreja. Escolha uma do seu gosto, que agrada a sua vista, que massageie seu ego, que prepare um céu evangelho do seu jeito. Vai nesse céu aí, nesse evangelho aí, desse jeito aí, que você vai ver que lugar é esse aí que você vai. Segue. E agora, o que fazer daqui para frente? O que pregar? Vai, irmão, bate. Eu peguei porque parecia comigo quando eu tinha cabelo. Eu peguei essa. Eu não usava óculos, era assim. Aí para mudar o visual, eu digo, tira uma parte e bota o óculos. Para mudar, né, irmão? Visual. Foi não, foi a natureza mesmo. A reforma protestante, ela unificou um evangelho que faz com que a igreja evangélica seja evangélica se realmente pregar isso. Diga comigo, sola gratia. Assim não, irmão, língua estranha, irmão, língua estranha. Língua estranha. Diga sola gratia. Olha, olha para aqui. Diga sola fide. Olha, irmão, coisa profunda. Diga solus Christus. Sola Escritura. E sola Deo Glória. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura e somente a glória de Deus. Não podemos negociar a Escritura. Ninguém pode revelar nada fora da Escritura. Não podemos ter um outro livro, uma outra revelação fora da Escritura. É só ela que manda no que a gente crê e no que a gente faz. Somente a Escritura é a igreja evangélica. A salvação é pela fé? É. A bênção de Deus é pela fé? É. E se envolver dinheiro, já não é mais pela fé. Dinheiro é um ato de amor e gratidão e não compra de bênção. Dinheiro não compra nada que Jesus dá. A oferta que você dá aqui é um ato de gratidão e amor. Se você não tem gratidão, não tem amor, não dê. Porque a única coisa que Deus recebe é a gratidão e o amor. O dinheiro é para as coisas materiais que não vão subir, vão ficar aqui. Uma vez eu falei isso, o irmão chegou para mim e fez: e por que você não dá o livro de graça? Aí eu fui e disse assim, irmão, você não vai comprar não? Esse tem não, então, o seu eu vou dar de graça. Agora tem irmão que tem e compra com muito gosto. Agora a livraria, pode ligar para lá. Se disser assim, olha, eu quero que o senhor libere aí de graça a edição do livro do professor Gil, porque ele tem maior vontade de distribuir livro de graça para todo mundo, para ver o que a editora vai dizer. Aí, ó, esse plástico, essa capa, a correção aqui, o registro, o frete, tudo isso aqui é pago. Aí se eu fosse entregar numa livraria, ficar 25, 30 reais um livrinho desse. Aí eu vendo pessoalmente, aí dá 10, aí o que é da livraria eu dou e eu ainda guardo para lançar outro, porque eu tenho mais 15 livros para lançar, só não tem dinheiro. O cabo escreve, escreve com força. É sério. Graça é aquilo que vem de Deus e o dinheiro não compra. Sua salvação. Seus dons, morar no céu, livramento, a prosperidade nessa vida, graça. Até teu gênio ruim é a graça.
Eu perguntei ao irmão, e aí, irmão, como é que está o casamento? Ele disse, irmão, está só a graça. Eu disse, por quê? Minha esposa tem um gênio ruim, viu? Aí eu entendi. Gênio ruim e a graça andam junto. Somente Cristo. Não, mas eu sou devoto de João. Quem aqui era devoto de Pedro? Maria. Devoto de São Paulo, Benedito. Devoto de algum santo aí da igreja católica. Quem era devoto antes? Quem era? Levanta a mão, irmão, entrega o rolo. Aê! Olha como tem, irmão. Aí da reforma protestante, passou o rolo, mas não tem mais para Maria, não tem mais para Pedro, nem Paulo, nem João. Quem morreu na cruz? Só Jesus. Quem é que salva? Só Jesus. Quem é que você adora? Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Jesus salva? Salva. Pela graça, somente. Pela fé, somente. Não tem dinheiro que pague, não tem jejum que pague, não tem obediência que pague, a não ser 100%. Quem obedece 100% aí, levanta a mão. Tem uma irmã ali que obedece 100%, nunca desobedeceu na vida, quem mais? Não, desistiu. Está indo tão bem, irmão, estava obedecendo tudo até agora, agora desistiu, irmão. Eu estou pregando alguma coisa errada. A irmã deixou a fé, abandonou a fé. Irmão, se a salvação fosse um mérito, tinha que obedecer quantos por cento? 100. Teria que extrapolar uma nota. Teria que determinar um valor. 50% está salvo? Como é que é a classificação até lotar o céu? Por isso que é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Está lá. Ei, somente a escritura, irmão. Aí chega o mormon, eu vou encerrar. Aí chega o mormon e diz assim: eu vim aqui com outro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É um outro evangelho do profeta Joseph Smith, que veio trazer a revelação da Bíblia Sagrada. Aí você vai nessa onda do Bíblia Sagrada, do outro evangelho, e a Bíblia diz, em Gálatas capítulo 1, versículo 6, que se mesmo um anjo do céu, ou até mesmo um tal de apóstolo vinha trazer um outro evangelho que vá além do que está escrito, seja anátema, maldito. Anátema quer dizer isso. Aí eu ganhei um no missionário na porta de casa, aí fui e joguei no lixo. Aí falei, não, a Bíblia Sagrada, jogar no lixo, respeita a Bíblia de Deus. Não, a Bíblia de Deus é essa aqui. Isso aí é um outro evangelho. Já leu a carta de Paulo aos Gálatas? Não. Posso ler para você? Sim, sim. Aí li, assim, o que é anátema? Não saber anátema. Anátema quer dizer maldito. Maldito é para ir para o lixo. Me desse outras, não, isso aqui é o sagrado. Passava por mim e desviava assim, eu vou jogar tudo no lixo. É maldito, irmão, porque perverte, distorce, não é o evangelho. Ei, Deus está me revelando, olha a profundidade aqui. Vai encerrar agora. Deus está me revelando assim, pastor Ari, aquele irmão de óculos careca, que cara abençoado. Eu senti uma luz na vida dele. Minha vontade era tocar nele para receber uma coisa diferente. Traga ele de novo, irmão. A igreja cheia ficou com uma esfera diferente quando ele estava pregando. A gente nem viu a hora passar. Ou um ungido, meu Deus. Até parece que tem cabelo todo completo, uma glória. Irmão, o que já teve de gente para vir apertar a minha mão, de dar os parabéns. E me abraçar e dizer, como é bom lhe abraçar, não sei. Eu disse, por quê? Eu disse, não sei, é um negócio bom. Se eu abraço ela ali, abraça aquele ali, não, mas só você. Aí mas isso significa o quê? Que eu sou diferente em que sentido? Eu mereço esse abraço por quê? A minha preocupação, é com a mesma de Jesus, ao Pai toda a glória, toda a honra,
eu nada teria se do alto não tivesse me sido dado, e Ele vai cobrar naquele grande dia. Eu faço de uma forma diferente do meu jeito natural aqui, porque eu não quero ser estrela, não quero ser famoso, não quero sair em outdoor, não quero ser seguido por ninguém. Eu fui chamado para fazer seguidor de Cristo, que diminua eu e Ele cresça, a Ele a honra, a glória e o louvor. A realidade, irmão, que nós devemos ensinar, é que não pode se negociar a graça, não pode se negociar a fé, não pode se negociar Cristo, nem a Escritura, nem a glória de Deus. A igreja se sustenta por Cristo, pela graça, pela fé, pela Escritura e pela glória de Deus. Não negocie isso. Fique de pé e agora a gente vai entrar de sola. Vai. De sola. Amanhã de manhã eu vou estar aqui, dando treinamento para evangelizar, ensinando aqui umas técnicas bem interessantes de evangelizar. Bote lá o negócio da sola, irmão. Aquele irmão está apressado. Então é melhor sem a sola, né? É melhor sem ali. Não, bota mais não, bota mais não. Bota o início, para o povo não copiar. Bota o início. O outro, aí. Deus te abençoe, varão. Diga comigo: sola gratia, sola fide, sola scriptura, solo Christus, solo Deo glória. Agora vamos traduzir. Diga: só a graça, só a graça, só a fé, só Cristo, só a Escritura e só a glória de Deus. Agora merece aplaudir. No dia em que alguém chamar você aqui para jogar um paletó em você, para você cair, para poder ser transformado, aí você diz: precisa não, a graça e a fé já é o suficiente, a Escritura e Cristo já é o suficiente. Não, mas você tem que ir em tal lugar, porque em aquele lugar a glória é maior do que aqui. Precisa não. Não é no monte nem em Jerusalém, mas é onde adorar os verdadeiros adoradores, a glória está lá. Tome cuidado com esse tipo de gente. Olha, a glória está aqui, está comigo, eu sou, eu tenho, eu posso e eu faço. Pode chamar de anátema, porque o evangelho de Cristo é puro e simples, e não pode ser além da graça, além da fé, além de Cristo, além da Escritura e além da glória de Deus. Amém? Amém. Nós vamos orar. Irmão, para você ter uma ideia, são 6 meses para falar desse assunto no seminário. E o pastor me deu aqui mais ou menos 1h30. São 6 meses para tratar desse assunto. Eu fiz um resumo aqui. Essa aula, algumas coisas eu peguei lá do site Deus no Comando, no YouTube. Aí tem 2 aulas completas de história da igreja, completa. E os irmãos quiserem aprender mais sobre a Escritura, tem lá mais de 150 mensagens. Senhor nosso Deus e Pai, tem misericórdia dos pastores, dos presbíteros, diáconos, dos pregadores, dos doutrinadores da fé, que tem a Bíblia e o Evangelho como confissão, mas está se desviando da graça, está se desviando da fé. Jesus não é mais o centro, a glória de Deus não é mais o centro, a graça não é mais graça. Estão caindo na desgraça de pregar um evangelho movido por dinheiro, movido por aparência, por coisas materiais. Estão pregando mais as profundezas de Satanás do que as profundezas de Deus. Estão buscando mais ser abençoado na terra do que negar a terra pelo céu. Converta o nosso coração ao Evangelho, haja avivamento pelo Evangelho, haja transformação pelo Evangelho, haja conversão pelo Evangelho. A Ti a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém, amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor.
Glória a Deus. Gente, a camisa chegou já. Deu um atraso de uma pessoa, perdão. Chegou agora, a camisa está lá fora, está lá atrás, né? Procure sua camisa antes. Quantos estão recebendo do Senhor hoje? Insights, luz, clareza, verdade, as Escrituras. É isso que sustenta a igreja. É isso que sustenta o povo de Deus. Não vou falar não, deixa para amanhã. Amanhã continua falando. Amanhã será às 9 horas e à tarde também tem. Pastor, eu queria vir de manhã, não posso. Vem à tarde, vem à noite. Mas não perde, porque a cada momento é um insight, uma luz, uma revelação que Deus traz nos nossos dias. Pai, que o amor de Deus, o eterno Pai, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus possa estar com cada um desde agora e para sempre. Amém. Pegue a sua camisa, não saia sem pegar a sua camisa. Vá na paz do Senhor, e amanhã às 9 horas estaremos aqui.